Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre as leucemias. A leucemia ela é considerada uma neoplasia sanguínea, né? Então um câncer no sangue, e então ela é uma doença maligna. O que acontece? Um resuminho básico. Lembra que os leucócitos são as células de defesa do organismo, né? Então eu tenho um aumento do meu leucócito, só que agora como célula normal. Então ele é como se, vamos dizer assim, ele destruísse ele mesmo. E nós temos também uma diminuição das hemácias e uma diminuição das plaquetas. Aí vocês vão ver lá nos sinais e sintomas, onde fala o seguinte, que o paciente que tem leucemia, ele vai ter anemia e os processos hemorrágicos. Por que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte, se eu estou tendo diminuição das hemácias, eu estou tendo diminuição do transporte de oxigênio. Lembra lá da aula da anemia? Então o que vai acontecer? Consecutivamente a gente vai perder, né, hemácias. E isso faz com que desencadeie o processo anêmico. Uma coisa importante, lembra que eu falei na aula anterior de anemia da questão de que não é todo paciente que tem anemia que vai desenvolver leucemia. Mas se a gente for observar, todo paciente que ele tem leucemia, ele vai desenvolver anemia pelo fato de eu não ter a quantidade necessária de hemácias na corrente sanguínea. E por que então que esse paciente sangra? Né? Por que ele tem os episódios hemorrágicos, que é muito comum? O principal, gente, episódio hemorrágico que o paciente tem são as gengivorragias, então os sangramentos na gengiva. O paciente, vocês vão observar que ele não tem, que do nada, né, surge o sangramento, então a boca enche de sangue, sangramento nos olhos, né, as epistaxes, então qualquer tipo de sangramento. Isso acontece por quê? Pela baixa das plaquetas que nós temos, né, devido à diminuição decorrente do processo, né, leucêmico. E aí a gente observa o seguinte, que eu tenho tipos e subtipos. O que é isso? Os tipos é o seguinte, eu tenho dois tipos de anemia, anemia aguda e anemia crônica. Qual que é a diferença entre agudo e crônico? Agudo desenvolve de forma rápida, então é um processo rápido, e a crônica um processo lento, então vai demorar anos para ela desenvolver. Muitas das vezes uma associação interessante que tem relacionada a isso é que, por exemplo, as agudas elas podem afetar mais as crianças, né? E a crônica mais os adultos, mas pode acontecer também disso ser diferente. Quanto aos subtipos, aí agora nós temos que pegar a linhagem. Eu não tenho somente os leucócitos, eu tenho dentro da linha dos leucócitos basófilos, linfócitos, eosinófilos, mielócitos, então agora ela vai afetar determinada célula. Então nós temos a linfóide crônica, aqui vocês vão ver que ela desenvolve, o nome já diz crônica, então ela desenvolve de forma mais lenta e ela é bem característica de adultos, a partir dos 55 anos de idade. Muito raro em criança, mas pode, mas extremamente raro. Nós temos também a mieloide crônica. Ela afeta então as células mieloides também e vai desenvolver vagarosamente a princípio. Isso daí acontece principalmente em adultos. Tá vendo que nós já falamos de duas crônicas que são características de quem? Dos adultos, né? Nós temos a linfóide aguda. Aqui ela vai aderir às células linfóides. E aí, aqui é um dos tipos mais comuns que nós temos em criança, né? E aí vocês vão ver que ela também pode ter em adulto,
tá? Não é exclusivo da criança, não. Nós temos também a mieloide aguda. Vocês vão ver que ela avança muito rápido. Os sinais e sintomas, gente, com a evolução da doença é muito rápido. Não é aquela coisa assim, nossa, vai demorar anos, não. De um dia para a noite o paciente já apresenta, né, os sinais e sintomas. E aí, ela ocorre tanto em adultos quanto em criança. Mas a incidência, vocês vão observar que o quê? Que vai aumentar no decorrer da idade. Outra coisa é que o quê? Que a gente tem a questão de sinais e sintomas. Lembra que eu já falei para vocês que nós temos as patologias, sinais e sintomas que são, como nós estamos mexendo no mesmo sistema, agora o sistema hematopoético, vocês vão ver que o quê? Que os sangramentos, então os processos hemorrágicos, são extremamente comuns, né? Então é o que é esperado. E aí o que vocês vão observar? Que, por exemplo, eu tenho aquele sinal e sintoma que é característico. No material, vocês vão observar que eu deixei vários sinais e sintomas, tá? Mas aí, observem para vocês verem um ponto importante, né? E anotem aí, porque depois nós vamos discutir isso pessoalmente, sobre os sinais e sintomas característicos da anemia aguda e da anemia não, da leucemia aguda e os sinais característicos da leucemia crônica. O principal sinal e sintoma da leucemia aguda é a febre persistente sem causa aparente. O que é isso, Ludmila? Você tá aqui, agora do nada aparece com uma febre de 39, 40 graus. E isso não é uma coisa comum. Olha, a gente pensa que o quê? Por exemplo, a garganta está inflamada, né? Então é o primeiro pensamento. Não tem nada. Quando vai fazer, né, todo o achado, todos os exames, aí consegue observar que eu tenho alteração a nível de leucócitos, né? E aí, uma coisa bem comum da leucemia crônica está bem relacionado, por exemplo, às equimoses, né? Então, os extravasamentos de sangue juntamente com as petecas. E aí, aqui eu tenho um sinal e sintoma, e anota ele aí, que é a esplenomegalia, que é o aumento do baço. O que acontece? O baço, ele começa a reter essas células sanguíneas, e aí eu vou tendo, né, complicações futuras. E eu tenho também na leucemia crônica o aumento dos linfonodos. Então a gente consegue sentir, por exemplo, aqui na região da axila a gente consegue sentir essas alterações. Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é a forma mais simples possível, um hemograma. Vamos fazer dosagem de leucócitos, na maioria das vezes. Na maioria não, na verdade quase 100%. Os leucócitos estarão alterados. Então, aquele lá, se a gente tem, né, um valor de referência de 7 a 11 mil, por exemplo, os leucócitos desse paciente vai estar 25 mil. Olha a diferença. Em alguns casos, mas muito poucos, vocês vão observar menores. Então, por exemplo, eu tenho, ao invés de aumentar, né, os leucócitos, eles estão o quê? Diminuindo. Ao invés de até 7 mil, ele está com 4 mil, 2 mil. Mas é extremamente raro. Na maioria das vezes, ele sempre vai estar o quê? Elevado. Outra coisa, eu posso fazer também outras análises laboratoriais, como o exame de bioquímica, coagulação. E tem, né, um processo muito importante que, em alguns casos, não é feito, mas pode vir, né, a ser feito. Claro que é uma forma de a gente aumentar o diagnóstico, que é a biópsia da medula óssea. Então, vai fazer uma punção na medula óssea, vai colher um líquor ali e vai encaminhar, né, para análise, para terminar de fechar o diagnóstico. Tá, fechou o diagnóstico. Ludmila, e agora? Agora é o seguinte, gente. Nós vamos iniciar o tratamento e o tratamento, na maioria das vezes, ele é quimioterápico. Pode ser a quimioterapia oral ou endovenosa. Vocês vão ver que em alguns casos a literatura fala o seguinte, que a quimioterapia ela não é um tratamento de cura, que ela é o quê? Um tratamento paliativo. O que é isso?
eu tô tentando retardar os sinais e sintomas e as complicações para evitar complicações futuras. E aí o que acontece aqui? Tem alguns casos que a quimio cura, tá? Então a gente tem que ter essa ciência. Tá, mas se a quimioterapia não curar esse paciente, qual que é a forma de cura? O transplante de medula óssea. E aí aquele processo. E aí a gente entra agora, já que vocês ficam pedindo tanta questão de dúvida, de cuidado, de enfermagem. Observa comigo que se esse paciente, e aí a gente já fala da questão da transplante de medula óssea também. Observa comigo que se esse paciente, ele tá afetando os leucócitos, então ele não tem imunidade. Tanto que o quarto desse paciente é um quarto que ele tem que ser estéril, né? De preferência todo branco e que ele não fique com ninguém, somente o acompanhante, que esse acompanhante nem seja trocado frequentemente. Outro ponto, é selecionado dentro da equipe, então a equipe de enfermagem, quem vai ser os profissionais que vão entrar nesse quarto. Ludmila, eu tô gripada, entre nesse quarto. Não, jamais, não entra, pelo amor de Deus. Gripou, escorreu o nariz, suou diferente, o corpo ficou ruim, não entrar nesse quarto. Por quê? Se o paciente não tem imunidade, responde para mim como é que ele vai suportar um simples vírus. Então a gente tem que ter um cuidado quanto a isso, né? Cuidado ao extremo. E aí, o que a gente observa? Então, primeiro cuidado com esse paciente, isolamento. Então nós vamos oferecer um quarto isolado. Mila, tem outro paciente com leucemia, posso colocar junto? Pode, mas não é indicado. A preferência é que o quê? Que cada um fique no seu quarto. Uma coisa importante, que é aquilo que eu sempre falo para vocês, aqui a gente precisa restringir visita. Sabe aqueles 50 pessoas que tá dentro do quarto que a gente sempre fala? Pois é, agora não tem mais esse. Então, assim, de preferência só o acompanhante e que a gente não tire. Outro ponto importante, nós vamos orientar esse paciente a passar fio dental, né, de forma, não passar fio dental e higiene oral com escova macia, por causa da gengivorragia. Outra coisa, observar o aspecto da pele para a gente observar a questão dos hematomas, das petequias, observar os sinais de sangramento, né, então sinais hemorrágicos. É um paciente, gente, que o uso de EPI, ele vale tanto para nós profissionais quanto para o paciente. Então, vocês vão ver que muitas das vezes o paciente, por exemplo, está usando máscara, né? Então, a gente entra paramentado, mas ele também está usando. Tá, esse processo, então, a gente está trabalhando antes, né, do transplante de medula óssea. E depois? Depois a gente vai, olha só para vocês verem como funciona, e aí tem uma pesquisinha para vocês ampliarem também essa questão do conhecimento. A gente retira toda a medula óssea doente do paciente, né, e vamos colocar uma nova. O período crucial é em torno de 7 a 14 dias, né, onde a gente precisa o quê? Preocupar se essa medula óssea não vai ter o quê? Rejeição. Então essa é a minha preocupação. E aí nisso a gente tem que, se eu tinha cuidado antes do transplante, porque o paciente já não tinha imunidade, após o transplante a gente vai aumentar muito mais esses cuidados. O paciente vai variar, tem paciente que fica 30, 40, 60 dias ainda internado depois do transplante, para que a gente, né, tenha um resultado satisfatório. Mas em torno dos 7 dias a medula consegue responder. Não respondeu, rejeitou, volta para a fila, né? E vamos tentar novamente um processo de transplante. Não sei se vocês viram um caso de dois irmãos que um até rapou a cabeça porque o outro estava com leucemia. Ontem, na verdade, não sei a hora que você tá vendo esse vídeo, então dia 15, né? Saiu uma reportagem que foram 3 doadores compatíveis, mas ninguém quis doar para ele. E aí o irmão tinha 37,5% de compatibilidade e ele resolveu doar. E aí a resposta foi muito positiva porque não houve rejeição. Gente, menos de 50% de chance, é muito raro não rejeitar. E olha aí para vocês verem, então é um milagre mesmo. E agora
vai estabilizar, vai ter uma vida normal, né? Uma vida longa pela frente. Tá, e o doador? Eu doei, e aí? O doador, gente, dentro de 15 dias, tá com a vida muito boa. Na verdade, 15 dias não, a gente dá 15 dias só para reposição da medula óssea mesmo, com 7 dias. 3 dias já temos, né, um retorno, mas só mesmo para questão de controle. E aí, a importância de nós sermos doadores, né? Hoje, quando a gente fala se você é doador, e aí você vai lá no Hemocentro e faz aquela doação, aquela tipagem, aquilo ali é só para ser armazenado no banco de dados, tá? Aquilo ali é só uma forma de saber que você é doador e o tipo, né, sanguíneo, todas as compatibilidades suas. Mas a coleta do líquor também é feita, né, na verdade do líquor, não, da medula em todo, né, ela é feita também por punção, tá? Galerinha, espero que vocês tenham esclarecido, né, ficou bem claro o conteúdo. O conteúdo tá bem mais cheio, né, de informações do que eu tô passando aqui, mas é uma forma de esclarecer mais. Ao final, tem uma pesquisinha para vocês, tá? Para vocês conhecerem essa questão do mundo da doação de medula óssea. Até mais, foi bom rever vocês.